Salve, salve, torcida vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Peço que você se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente aí a crescer aqui no YouTube. Outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like, isso é importante para divulgar nosso vídeo na plataforma. Uma outra coisa que é importante também é você compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp que falam de Vasco nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante o canal também. Bom, o tema de hoje é um tema até interessante que, que eu vi ao longo dessa semana que passou, uma narrativa que foi criada por um agente político em relação à cereja do bolo. Né? Foi muito, rodou os grupos de WhatsApp, muitas especulações de jogadores. Né? O pessoal tá esperançoso por um nome de peso para jogar com a camisa 10, né? Para assumir o protagonismo daquele meio-campo do Vasco ali, coisa que a gente não tem um tempo, pelo menos a gente, um jogador com característica diferente do Nenê, né? Então, foi criada essa narrativa de cereja do bolo. Mas aí eu venho fazer esse vídeo aqui e venho trazer uma questão, né, importante, uma pergunta, e eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Né? Como falar em cereja do bolo sem ter o bolo? Por que eu estou falando isso? Né? Porque nós acabamos de sair de uma excursão na Flórida, né? E nós vimos a performance do time considerado principal, né? O time alternativo ficou no Rio de Janeiro para disputar as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, e o time considerado principal foi para a Flórida disputar os amistosos. Claro que, como eu falei na live de pós-jogo contra o River Plate e falei no outro vídeo passado, né, é muito cedo para falar em time principal, até porque, se a gente pegar a escalação do time do Vasco contra o River Plate, foram 6 jogadores jogando no time titular oriundos da Série B. A gente tem que lembrar que a temporada de 2022 foi muito ruim, né? O Vasco subiu, conquistou o acesso para a Série A apenas na última rodada, no apito final, né? Sofrendo pressão, mesmo com um a mais, e em quarto colocado. Ou seja, e nós entramos em 2023, claro, com alguns reforços, né? Mas com 6 jogadores oriundos da Série B. Né? Sendo que no meio de campo do Vasco, nós jogamos com Zé Gabriel, que era reserva na Série B, Figueiredo improvisado, jogou a Série B toda de ponta, né? Às vezes foi improvisado na lateral, mas jogou a Série B toda no grosso ali, né? Mais de 90% das partidas jogou de ponta. E o Nenê já em queda física, já gritante, né? Um jogador de 41 anos de idade. Aí nós jogamos com o Gabriel Peck, que tem as suas deficiências, principalmente em tomar as decisões, deficiências que já são conhecidas, público e notório. Eric Marques, que é um menino que veio da base fazendo seu primeiro jogo no profissional, né? E o goleiro Alexander, que também era reserva. Então, assim, foi anunciado também pelo Paulo Brax que o Vasco iria modificar o seu elenco em 80%, isso até abril, que ele queria chegar em abril com 90% do elenco mais ou menos montado ali. Então, se a gente pega isso que foi divulgado, nós tiramos a conclusão que o time considerado titular, ele vai ser montado ao longo desse primeiro semestre aí, pelo menos até abril. Então nós vamos ver ainda no Campeonato Carioca alguns jogadores chegando e entrando depois no decorrer da competição, né? Existe a preocupação da Copa do Brasil, nas primeiras fases iniciais ali da Copa do Brasil, que a gente, ao que tudo indica, ainda não vai ter esse time montado, né? Para a gente poder pensar em chegar mais longe possível aí na Copa do Brasil, ou pelo menos mais longe do que a gente vem chegando nas últimas edições aí, porque tem a questão de premiação, esse tipo de coisa, até para mostrar, né, que o Vasco está de volta. Né? Claro, com o poder de investimento fica muito mais fácil. Né? Me incomoda um pouquinho essa demora nas contratações. Por exemplo, o Vasco como eu falei no outro vídeo, o Vasco poderia ter sido um pouquinho mais ágil no mercado e, consequentemente, ter ido para fora com um time mais próximo do titular, mais próximo do principal. Mas não foi. Então, como falar em cereja do bolo se o processo ainda está bem no início ainda? Se a gente está jogando com um time considerado titular, com 6 jogadores oriundos da Série B. Então, o bolo não está pronto. Concordam comigo? Ou discordam? Comentem aí embaixo, que eu quero saber a opinião de vocês. Então, na minha humilde opinião, claro, respeitando
todos que pensam diferente, o bolo ainda não está pronto. Então não tem como se falar em cereja do bolo. Se a gente pegar a performance do time nesses dois jogos, contra o River Plate e contra o Inter Miami, né, nós vimos algumas situações interessantes, né, em termos de modelo de jogo do Barbieri, principalmente aquela marcação alta, num bloco alto, né? O Vasco tentando fazer aquilo ali, pelo menos no jogo contra o River Plate, ele foi mais agressivo, né, nesse comportamento. No jogo contra o Inter Miami, o Vasco não foi tão agressivo assim, deu alguns espaços, né? Ou seja, já houve uma mudança de postura de um jogo para o outro. Não se sabe se foi pelo fato do River Plate ser um adversário melhor qualificado, ou de o Inter Miami não ser tão conhecido assim, então há um relaxamento natural, não se sabe. Só que houve uma mudança no comportamento. Os problemas, principalmente na parte ofensiva, são os mesmos da Série B, né? O Vasco com dificuldades de criação, de troca de passe, de aproximação, né, entre os jogadores para a construção de jogadas. Quanto o River Plate, muitas pessoas gostaram dos 20 minutos iniciais, né, que foram proporcionados, na minha humilde opinião, né, por uma marcação, aquela marcação agressiva em bloco alto no campo do adversário, o Vasco ganhando a primeira bola, as primeiras bolas e as segundas bolas também. Então o River teve extrema dificuldade no início da partida, né? E com isso o Vasco foi criando oportunidade, até que o River começou a se adaptar àquela marcação-pressão. E o engraçado é que fez também a mesma coisa que o Vasco fez. Em certas oportunidades, adiantou seu bloco e marcou pressão também no campo do Vasco, né? Conseguiu ganhar algumas bolas, né? Outras o Vasco se safava, né? Para conseguia quebrar as linhas através de bola longa e ganhava a primeira bola, coisa que o River Plate não estava conseguindo. O River Plate tentava quebrar as primeiras linhas, mas não ganhava a primeira bola, e o Vasco dentro do campo do River Plate pressionando eles e criando situações, até que o River Plate começou a equilibrar. Os três jogadores do meio campo do River Plate, né, melhores qualificados, começaram a correr nos espaços vazios, dando opção de passe, tanto o Aliandro quanto o Nath, quanto o Pérez, e aí o River Plate equilibrou o jogo e o resultado todos sabem como foram, né? Então, no geral, essa participação do Vasco na Florida Cup, né, na excursão lá, não foi satisfatória, não foi tão boa assim, na minha humilde opinião. Tiveram alguns pontos, como eu falei, da questão do modelo de jogo, que isso vai ser trabalhado ao longo do primeiro semestre inteiro. Acho que valeu mais para analisar as atuações individuais dos reforços em si, né, dos dois laterais, que nós já vimos que são ofensivos, bastante ofensivos. Então vai ter que ver como que o Barbieri vai fazer para dar um suporte defensivo para esses laterais. Você tem que ver qual o esquema que ele vai jogar. Nós já vimos aí o Vasco, pelo menos nesses dois amistosos aí, no tradicional 4-2-3-1 ou 4-3-3, dependendo da situação do jogo ali, né? Temos que ver como vai ser o comportamento do Orelhano. Infelizmente ele se machucou, não teve como a gente ver um jogo dele inteiro para ver como que ele vai se encaixar. Provavelmente vai jogar na posição que ele mais gosta de jogar, aberto pela direita, mas a gente precisa observar como vai ser o comportamento dele na posição, como principalmente na transição defensiva, porque ele vai ter que ajudar o lateral uruguaio que avança demais. Da mesma forma lá do outro lado, quem que vai jogar lá na ponta esquerda? Na minha humilde opinião, precisa haver um reforço, né? Então, os dois laterais do Vasco, o Piton teve mais dificuldades, né? Porque o River melhor qualificado, jogou muito pelo lado dele, né? Ele teve dificuldade muito pelo fato de o Eric Marcos, o garoto, não fazer a recomposição defensiva de forma satisfatória e ter um déficit de marcação ali no Figueiredo, que não é da posição. Então isso sobrecarregou o Piton. No outro jogo ele foi um pouco menos exigido nessa questão. Aí, o Léo Pelé se saiu bem, da mesma forma já, enfim. No geral, os reforços saíram bem e o Pedro Raul ficou um pouquinho abaixo. Isso aí causa uma preocupação. Eu já tinha falado em alguns grupos de WhatsApp que, por mais que ele tenha sido vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, mas a característica de jogo dele, o perfil de jogo, né, a característica intrínseca do Pedro Raul, ele é um centroavante que precisa ser alimentado. O time vai precisar construir jogadas e colocá-lo em condições de finalizar.
Ele não é aquele jogador, pelo menos na minha visão, ele não é aquele jogador que tem certa facilidade de jogar entre linhas do adversário. Claro que o porte físico dele, né, você dando a bola dele tanto pelo alto quanto por baixo, ele ajuda, né, ele a prender bola, esperar o meio-campo se aproximar e tal, mas aqui estou falando em questão de mobilidade, de dinamismo entre as linhas ali. Não vi isso, né, no Pedro Raul, e não é à toa que, como o Vasco demonstrou dificuldade na construção de jogada, por exemplo, ele ficou isolado em diversas oportunidades, né? Em diversas oportunidades. Isso não é uma situação específica do Pedro Raul. Isso já vem de um longo tempo. O próprio Cano ficava isolado, o próprio Gilberto, lá em 2015, também ficava isolado em diversas oportunidades, e entre outros, Ribamar, Riasco, André Rios, né? Então, o Vasco tem essa dificuldade ao longo dos anos, claro, que de acordo com o ano ali, a dificuldade aumenta ou diminui, mas me chamou a atenção essa dificuldade inicial do Pedro Raul aí com esse time que foi para a Flórida. Claro que a gente sabe que esse time vai mudar radicalmente. Jogadores melhores qualificados, a tendência é ter uma melhora também, né, no setor ofensivo em termos de construção de jogada. Então a gente precisa ficar atento a isso aí. Só que é o seguinte, para voltar aqui para o tema do vídeo, né, são situações que está bem no início ainda, então não tem como a gente falar em cereja de bolo se a gente precisa de uma série de reforços. Por exemplo, primeiro volante, né? Tem a questão do ponto esquerda, tem que ter um reforço na ponta esquerda, um camisa 10 característica diferente do Nenê que faça o time jogar, né? Muitos ainda estão duvidando do Robson Bambu, então muitos pedem também a contratação de um outro zagueiro mais ou menos do mesmo nível ali do Robson Bambu e do Léo, até porque os outros zagueiros que estão no elenco têm um nível mais baixo, né? Enfim, precisa de uma série de peças que, na minha humilde opinião, né, não tem como falar em cereja do bolo, porque isso só vai alimentar a expectativa do torcedor e, consequentemente, aumenta a pressão e diminui a tolerância e a paciência, principalmente nesse ambiente vascaíno fraturado diante de tudo que aconteceu de 2020 para frente. Eu quero saber a opinião de vocês. E aí? Tem como falar em cereja do bolo se o bolo não está pronto? Ou o bolo está pronto e só falta uma cereja do bolo que, pelo que a gente vê nas redes sociais, essa cereja do bolo seria um camisa 10 de peso. O que vocês acham? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo, você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!